Bom dia a todos. Faz tempo que eu não apareço por aqui no canal, né? Vocês estão no seu canal Encontro com Conhecimento. E eu sou o Celso Goldfarb. Faz tempo que eu não apareço por aí porque eu fiquei pensando, né, em como trabalhar melhor o meu canal, porque eu publiquei bastante áudios, alguns vídeos, mas eu queria muito que o pessoal olhasse o conteúdo, aproveitasse o conteúdo e não fosse passando de vídeo para áudio muito rapidamente. É claro que a gente não tem nenhum controle disso, mas a gente sabe quando você lança um material que você tem um propósito, você tem um objetivo. E meu objetivo era que as pessoas pudessem estudar o conteúdo de cada áudio, de cada vídeo e fosse atrás das respostas. Até porque meu material é extremamente simbólico e é um conteúdo muito abrangente. Mas muitas pessoas vieram pedindo para mim, Celso, faz mais áudio, faz mais vídeo, etc. Eu queria colocar algumas questões sobre a importância do momento que a gente está vivendo hoje e exatamente essa importância de escolher muito bem o que você quer para a sua vida, né? Então, dentro da época que a gente vive hoje, a gente chama isso desde o ano 2000, não é desde hoje, não é desde agora, 2020, a gente chama de final dos tempos. Final dos tempos é porque quem estuda sabe que o tempo é uma criação artificial. Que o nosso dia de 24 horas, ele é um artifício para que a gente pudesse ter igualdade como seres humanos, para que pudéssemos ter um prazo para evoluir a nossa parte espiritual nesse corpo carnal passageiro que a gente está. Então a gente pode colocar a nossa vida dessa forma, né, em três partes. Existe a nossa parte, quer dizer, a nossa parte que a gente vai chamar isso de um passado, onde a gente se comportava de forma iníqua, de forma ímpia, de forma a não conhecer as leis do universo, nem as leis divinas, etc. Então isso a gente diz que a gente conforma de uma forma pecadora, pecaminosa e etc. Sempre que o homem ele se comporta de uma forma pecaminosa, né, vem um juízo sobre ele. Sempre quando a gente faz um erro, vem um juízo sobre nós. E o último juízo sobre nós é o juízo da morte. Então quando a gente começa a pensar na morte, pensar no fim da vida, né, no fim da vida carnal, a gente começa a ter um espírito de temor, porque a gente não sabe o que vai vir depois da morte. Então, dentro da nossa vida, o primeiro estágio, que é o estágio do erro, que é o estágio do pecado, que é o estágio da ignorância, que é o estágio de não saber, onde as coisas estão totalmente encobertas. Imagina um céu totalmente escuro, fechado para você. Então você fazia as coisas erradas e não recebia de volta pelos erros que você fazia. Chega uma hora desse momento que na nossa própria vida, né, que as coisas começam a não dar certas para nós. Porque elas estavam dando certas porque a gente não tinha ainda a lei sobre nós. Então a gente fazia errado, fazia um monte de gente errado com a gente, via que não acontecia nada e a gente não sentia nenhum bloqueio externo. Fluía as coisas, mesmo a gente fazendo as coisas erradas. Isso na Bíblia a gente é chamado de servo do erro, servo do pecado. Aí as coisas começam a dar errada no meu emprego, eu perco o emprego, eu sinto uma doença, um amigo briga comigo, a minha esposa separa de mim. Então eu começo a descobrir que fora os instintos que eu vivia, o instinto animal, o instinto de sobrevivência, a ganância, o lucro, o meu comportamento ele é comparado com os animais, né? Eu agia como um animalzinho
eu tinha um comportamento parecido com os animais. Aí eu vejo aquilo e busco outro ponto de referência em relação a outras pessoas, né? Olho para outras pessoas que falam, olha, seu comportamento não é adequado, existe uma ética, existe um comportamento moral adequado para você passar pela experiência. Então, os pecados, na realidade, eles se manifestam através dos nossos vícios, das nossas manias, do nosso sentimento negativo, do nosso pensamento negativo. E aí a gente vê, por necessidade, em primeiro lugar, que nós precisamos mudar. Mas quando a gente tem essa mudança dos nossos comportamentos, a gente começa a descobrir que existe uma lei superior. Quando você faz a coisa correta, quando você faz a coisa na medida certa e adequada, você se livra daquele probleminha que você tinha, né? Mas não por uma maneira comum. Não é pagando, não é mudando você mesmo. Não é por fora, é por dentro. Então você descobre que realmente você tendo fé, né? No começo pode ser a fé num anjo, a fé num santo, a fé numa imagem de um santo, né? Você sentindo aquela dor e percebendo que ela foi aliviada por algo ainda externo, né? Você aprende o sentimento de fé. Fé que você depende não só de si mesmo, fé que você depende de algo superior. Esse momento que você depende de uma fé, de algo superior, é algo ainda muito abstrato. Então ainda é uma fé, podemos dizer assim, totalmente cambaleante. Então, na minha vida, eu descobri que existem mecanismos superiores ao que eu conhecia, que me livraram daquela dor, daquele sofrimento, daquele problema, mas eu uso aquilo como um remédio, né? Eu uso aquilo como um remédio, apenas para aliviar minha dor ou buscando algo do meu interesse. É uma fé egoísta. Então perdi dinheiro, então fiz uma reza para ganhar dinheiro, fui num culto de prosperidade, né? Continua a ser, é uma fé, já não é nos homens, mas ela é egoísta. Essa fé egoísta pode até te favorecer no mundo material, mas ela não afasta de ti, lá na frente você vai ver isso, um vazio moral, um vazio ético. Então a tua alma continua passando vergonha. Porque como a lei ela está baseada em justiça, e ser justo, de certa forma, você não pode ter vantagem em relação aos outros. Então você tem que passar pela mesma prova do que os outros passaram, pela mesma dificuldade que os outros passaram para ser merecedor. A mesma coisa, você tem um atleta, né? Ele vai fazer os 100 metros, todo mundo vai fazer aqueles 100 metros. O que é mais preparado é o que vai ganhar. Não pode haver vantagem sobre os outros. Assim trabalha a lei ela é imparcial. E ela não faz acepção de pessoas. Então, se todo mundo está andando num lugar que todo mundo leva a multa, esse é o correto se eu levar a multa. Agora, se eu passar e não levar a multa, aí tinha alguma coisa errada. Quando você entra nesse trecho de entender que você não pode ser favorecido, você já está saindo da esfera material. Você já evoluiu. Você já começou a perceber que você não deveria levar vantagem em relação aos outros, né? Que você deve ser um ser ético, que você deve obedecer às mesmas leis. E se tem leis materiais aqui para serem obedecidas, existem as leis espirituais que vão fazer você evoluir como ser humano. Então, no mundo animal, podemos dizer assim, o homem queria levar só vantagem. No mundo humano, ele percebe o sentido da palavra juízo, mérito e etc.
ele precisa entender que ele precisa merecer as coisas. Mas para merecer as coisas, ele precisa de algo que faça que ele se esforce. Aí entra as leis espirituais. Então ele começa a olhar uma lei e se esforçar para cumprir aquilo. Então você tem os mandamentos de Moisés, né, que pedem para você fazer coisas que são contrárias aos desejos da carne, contrária à consciência da carne. E nesse momento você começa a ser provado, principalmente a sua vontade de fazer aquilo. Então tem muita gente que também vai fazer uma lei, mas sem nenhuma boa vontade. Ele faz obrigado, ele faz por medo e etc. Então ele vai ter apenas uma evolução muito razoável, né? Ele vai ter uma evolução muito rasa, porque ele não está fazendo ainda as coisas com devoção, com entrega. Então não existe mudança, uma transformação maior dentro dele. Houve uma transformação dele, agora ele tem medo. Ele leva a multa e sabe que vai doer no bolso. Mas ele não quer ainda ser uma pessoa melhor para os outros, uma pessoa melhor, né? Ele quer não se prejudicar, mas a gente não sabe se ele está querendo olhar para o seu semelhante, para a dor dos outros. Então, o ser humano normalmente vive dessa forma. Então ele se adapta aos preceitos daquela religião dele, ele vai à missa, né? Ele vai na sinagoga, ele lê aquilo e fala, bom, eu já estou de bem com Deus, eu já não estou matando, eu já não estou roubando, né? Mas ele não é um novo ser, ele é um ser que se adapta ao medo, ao temor, mas ele, por exemplo, se ele vê o sofrimento de outro que não está no preceito dele, que não está na religião dele, ele fala, bom, isso aí eu não tenho nada a ver com isso, porque cada um tem os seus problemas, ele não, normalmente até ele tem raiva, porque ele acha que o outro não está seguindo a lei que ele segue, né? Então ele faz separação do coração dele e vai vivendo de forma humana, né? Fazendo a restrição de alguns alimentos, restrição de alguns comportamentos, mas ele ainda está numa esfera do temor, do medo e numa luta interna de não ser prejudicado pelos seus próprios atos. Mas às vezes ele nem observa ainda o seu pensamento. O pensamento dele continua egoísta, o sentimento dele continua egoísta. São etapas. Então a evolução humana é uma evolução do livre-arbítrio. E essa evolução humana do livre-arbítrio começa pelo quanto eu quero conhecer, o quanto eu quero me aprofundar. Porque nesse caso, quando eu conheço uma coisa, eu descubro o bem e o mal. Essa árvore do conhecimento do bem e o mal é uma árvore bem humana, né? Muito humana. Então, eu vou descobrindo que uma coisa é má, aí eu percebo que faz mal para mim, aí eu coloco uma lei sobre mim para que eu não receba esse mal. Continua sendo egoísta, porque o outro, que é o teu irmão, não vai fazer a mesma coisa, você às vezes não vai alertar ele, não vai ajudar ele, e o dilúvio no mundo vai continuar vindo, né? E vai continuar vindo destruição para o mundo, porque se eu uso álcool gel e a outra pessoa não usa álcool gel e eu não aviso nada e não estou nem aí com ela, né? Simplesmente o mundo vai continuar sendo arrasado sempre. Então não é um padrão, senão que sempre vai manter a humanidade toda numa escravatura, né? No pecado. Ixi, mas isso pode demorar muito tempo até a pessoa perceber, né? Até a pessoa perceber que ela é egoísta, que ela só pensa nela ou no grupo religioso dela, ela não percebe as coisas.
Então, ainda ela está sobre a ideia, e ela nem percebe de um orgulho, de uma superioridade dela, porque ela cumpre a lei e o outro não cumpre a lei, é pecador. E quando vier o juízo, ela vai se dar bem e o outro vai se dar mal. Essa visão é humana. E ela continua e persiste, e às vezes um homem morre nessa visão. Então, para os homens, ele se achou muito bem. Né? Eu fazia a obra, o outro não fazia, eu ia na igreja, o outro não ia, eu rezava, o outro não rezava. Né? Mas para Deus ele está afastado. E nem sabe disso. Nem sabe que ele está afastado de Deus. Né? Ele acha que está sendo guiado por Deus, que está sendo guiado por uma força superior e etc. Bom, quando um ser humano então precisa, às vezes, então, sofrer um pouquinho mais, né? Às vezes não caiu a ficha dele, então ele tinha uma dor de estômago, o seu preceito rezando deu certo, ele tinha emprego, conseguia manter no emprego a sua, né, com a sua reza, ele tinha uma esposa, ia na igreja dele, a esposa ficou com ele, estava indo tudo muito bem. Mas a zona de conforto não é o caminho espiritual. A zona de conforto não é o caminho espiritual. Então vai chegar um momento que essa dor que ele tem, que esse sofrimento que ele tem, vai voltar a aumentar. E aí os recursos humanos, mesmo os recursos humanos religiosos, também vão começar a não servir. Por quê? Porque o pensamento é agora a vontade de Deus de transformar ele. Deus percebe o pensamento dele egoísta, percebe o sentimento dele egoísta e fala assim, bom, chegou a hora de pegar uma parte não visível. Teus atos você está mudando, dá para perceber, você faz aquele preceito, você faz aquele rito, só que agora mudou. Eu quero mudar a tua parte invisível, a tua parte que você não vê, tanto o teu pensamento quanto o seu sentimento, você continua a mesma criatura. Nesse momento, a gente chama isso que agora sim, agora aquele criatura, ele vai começar a passar por um sofrimento para que ele deixe de ser frio com os outros, frio com as pessoas. Então ele não vai ser mais frio com a natureza, não vai ser frio com os humanos. E tem uma outra característica. Se realmente ele está passando por essa mudança, ela não para mais. Ela não é periódica, né? Ela não é que ela vai e para. Não, ela se torna contínua. Essa transformação começa contínua. Não é que ele vai na igreja uma semana, 2 semanas, depois nunca mais vai, depois sente uma dorzinha, vai na igreja de novo. Não. Agora ele começa a sentir isso o tempo todo. Então vem uma tristeza, depois vem um problema financeiro, aí vem uma dor de cabeça. Por quê? Porque agora ele está no estágio de uma transformação real. Então pede-se para que ele se transforme internamente. Então a gente chama isso de fogo. Então ele começa a ou passar por um acidente, alguma coisa um pouquinho mais forte, para mexer com o orgulho dele. E para ver que ele não alcançou uma determinada expansão de consciência. Que ele tem que dar início a nova coisa. Tinha muita coisa podre que ele não via antes no sentimento dele e que agora começa a aparecer. Né? Aquele sentimento que ele tinha começou a feder, né? A raiva que ele tinha dos outros, a mágoa, o rancor e etc. Muitas pessoas nesse momento se tornam pessoas religiosas, né? Então ele entra naquela religião, começa a se aprofundar, começa a querer aprender bastante, vai até atrás de mestre. Por quê? Porque a vida dele virou do avesso e a partir de agora ou ele segue diariamente ou
um curto período de tempo mesmo, se a semana tem 7 dias, 4 dias, ele vai precisar espiritualizar, porque a vida dele não anda. E ele continua egoísta. Ele continua querendo melhorar em primeiro lugar a vida dele. É nós, né? Ser humano é assim, né? Nós somos seres humanos. A gente continua egoísta. Então a gente, primeiro nós, né? E a religião também acaba ensinando primeiro a religião dele. É egoísta do mesmo jeito. Conhece a natureza do homem e ela permanece dizendo, olha, agora você vê a minha religião, que tem o tal profeta, que não sei o que lá, e que nós seremos salvos, porque aí ele já tem a condição de entender que ele precisa ser salvo, que tem algo na vida dele que está sempre encrencando. Tem algo que nunca dá certo. Pode ser o relacionamento, pode ser a parte financeira, aquilo se repete, aí ele tinha até um pequeno fôlego, depois volta a dar ruim de novo, né? É o caminho do homem, o nosso caminho, né? É o egoísmo. Aí ele começa a falar de pecado para todo mundo, que existe o pecado, que ele começa a se convencer da ideia do pecado, e diz que as pessoas têm que mudar do pecado, né? Que tem Satanás, que tem o diabo, e etc. Bom, se ele realmente começa a passar por uma transformação interna, ele vai começar a perceber que fora o mundo lá fora está cheio de erro, cheio de coisa errada, que o homem tem atitudes completamente contrárias ao que ele está aprendendo naquela religião dele que ele se fechou, que ele precisa melhorar em relação à religião dele, porque ele não vê ninguém senão a religião dele ainda nesse momento. Ele precisa reconhecer que o erro também está nele. E essa parte é muito dolorida, porque ele foi para a religião também para se livrar dessa visão que o erro estava nele. Quer dizer, a incapacidade dele de perdoar, a incapacidade dele de ver o erro nele próprio, sempre fazia ele acusar outras pessoas. Vamos continuar acusando os outros, que é uma forma mais fácil de evoluir, né? Se eu acuso os outros devem ser punidos, eu vou ser sancionado, né? Os outros precisam mudar, eu não preciso mudar, eu já estou na minha religião, eu já faço aquele preceito, eu já rezo. Só que lá na profundidade ele não está enxergando como está esse sentimento, né? Como está esse pensamento. Então normalmente ele dá risada para misticismo, ele olha para aquelas pessoas místicas, para aquelas pessoas que falam coisas abstratas, ele também não entende. Por quê? Porque ainda a vontade dele é muito carnal, mas ele não percebe. Ele quer recuperar os prazeres da carne, né? O status social, o bem-estar humano que ele perdeu na etapa anterior. Então ele começou a perder aquilo que eu quero recuperar. Eu tinha um carro, eu quero ter um carro. Eu tinha uma posição social, eu quero ter uma posição social. Tinha um prestígio, eu quero voltar a ter prestígio. Mas ele não vai perceber nada disso, né? Ele não percebe nada disso, por quê? Porque ele ainda está iludido e enganado, simplesmente porque ele não consegue perceber que tudo que ele está passando é para aprender a perdoar. Para ele aprender a perdoar ele próprio e o próximo. E como para eles que a nossa vida passada ainda é muito distante, esse negócio de misticismo, de todos nós somos um, de a humanidade é uma só, que todas as religiões têm preceitos extremamente parecidos e que nem precisava haver religião, tudo isso para ele é gente louca, gente perdida, gente desestruturada, e que ele tem a razão porque ele segue a religião dele irrepreensivelmente, os preceitos, a lei, que ele segue aquele sábio que escreveu aquela lei, a lei diz isso e todo mundo tem que cumprir isso e etc.
não percebe que o lado humano dele está totalmente desequilibrando. Porque as leis que ele está aprendendo não são leis humanas, são leis divinas. E essas leis divinas têm como objetivo exatamente para que ele não aprendesse a julgar os outros. Que ele, percebendo a dificuldade que ele tem de cumprir aquilo, ele também não julgaria os outros, mas ele não consegue perceber. Porque ele insiste que está fazendo aquilo, mesmo de forma formal, mesmo sem o coração, mesmo sem uma entrega maior, ele faz. Só que, como expliquei, não está transformando o sentimento dele. Não está gerando nele nem um sentimento maior de compaixão e nem de sabedoria. Ao contrário, normalmente ele está virando um fanático. Então, a maioria dos religiosos é uma tendência, né, eles se tornarem fanáticos e não se aprofundarem nos seus próprios ensinamentos. Então, todo esse caminho que a gente vai vivendo no espiritual, ele é eterno. Então, voltando para a proposta do meu trabalho, não adianta a gente querer correr na parte espiritual. Eu tenho que entender etapa por etapa que eu vivo, passo a passo, momento por momento, porque não vai mudar. Vai passar 1 milhão de anos e vai continuar o mesmo sistema de evolução espiritual. Se a matéria que muda, se a gente passou da calculadora para o computador, né, da TV para TV de 4ª dimensão, que vai existir, não vai existir mais tela, vai ter isso tudo no ar, se de carro para nave espacial, as leis espirituais elas não mudam nada. Como as leis espirituais não mudam nada, cada um está no seu próprio tempo e cada um está no seu próprio arbítrio. Então, é muito mais fácil uma pessoa pegar ela, buscar verdadeiros mestres, verdadeiros sábios, e ela estudando essas leis compenetradamente, saber quem é o nome dela, fazer a numerologia dela, fazer a astrologia dela, fazer a cabala dela, mas não da forma que as pessoas normalmente fazem, né? Com interesses materiais. Não. Com interesses de progressão e evolução espiritual. Entender o que falta para você na sua evolução de alma, na sua existência. Você não está fazendo nada para mais coisas. Você está fazendo alguma coisa para cumprir uma missão. Né? Você está para cumprir uma missão. Então, nesse momento que você decide, que você percebe que a vida ela é eterna e que esse erro você vai ter que corrigir pela eternidade, porque um erro material, um erro físico, né? Quando eu vou lá e quebro alguma coisa, tinha um sentimento por trás, tinha um pensamento por trás, tinha uma intenção por trás, que vai reverberar na minha eternidade, na minha existência. Então, se eu entendo isso, que existe um elemento chamado éter, que vai registrar todas as coisas que eu faço, que eu penso, que eu sinto, que eu intenciono, muda a minha visão. Pela primeira vez, eu começo a ter a busca da evolução espiritual. Eu quero a eternidade, mas para eu querer a eternidade, eu tenho que corrigir toda a minha existência. Todas as vezes que eu vim para esse mundo, né, eu tenho que corrigir. Todos os erros que eu cometi na carne, eu tenho que existir. Então, se eu tive, sei lá, 180 encarnações, eu devo corrigir. E isso é entender o plano místico. Aí você tem a abertura de uma coisa chamada mente abstrata. Por quê? Porque você já não pensa como humano. Acabou a sua visão humana. A visão humana é de uma vida. Não, depois de uma vida
vem o juízo eterno. Depois da tua vida carnal, você vai ser colocado sobre as leis espirituais. E como o espírito não morre e a alma só muda de forma, a gente vai ser julgado pela eternidade. Por isso que quando a gente diz que está no final dos tempos, que é o que acontece hoje com a gente não deve ter mais pressa, porque você deve alinhar a sua vida espiritual com essa vida humana, com essa personalidade, com os seus talentos, com os seus dons. Então, o tempo que eu fiquei afastado, eu fui criando um material para dar aula para as pessoas. E eu faço um convite para vocês. Quem quiser, conversa comigo no meu WhatsApp, 986-82-6033, porque eu estou dando aula online e fazendo esse trabalho de autoconhecimento, tanto de numerologia, quanto astrologia, quanto cabala, quanto I Ching. Por quê? Porque a partir do momento que você chegou nesse ponto desse vídeo e já quer uma construção eterna, você deve se construir. Você deve saber quem você é, o que você tem que fazer, que você é um indivíduo absolutamente único. O que você construiu no passado vai estar refletindo agora, obviamente. O que você precisa mudar, o que você não precisa mudar. Isso é um trabalho individual, intransferível e que precisa de acompanhamento seu de perto. Você tem que estar vigilante da sua própria proposta evolutiva, compreender ela e marcar ela, que nem as pessoas marcam através de tatuagem o seu corpo. Você deve gravar na sua consciência esses valores eternos que você já conquistou e o que falta para você conquistar. Aí meu trabalho de autoconhecimento, que a gente pode conversar, mas aí não dá para eu falar isso para um grupo de 100 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas, porque como é que eu vou cuidar de uma coisa que é tão detalhista, que é tão individual, que é tão peculiar, que é tão específica, de 10, 20, 30, 40 pessoas que estão em caminhos diferentes, interesses diferentes, evolução diferente, progresso diferente? Absolutamente impossível. Então eu abri esse canal, abri os meus vídeos na intenção de poder encontrar almas afins que quisessem estudar e aprender e se aprofundar para a gente poder construir um mundo melhor totalmente de forma consciente, tanto o nosso interno quanto externo. Então, para falar de misticismo, de mente abstrata, de iniciação, de graduação dentro de iniciação, por mais que eu coloque assuntos aqui, vai gerar polêmica, pode gerar desconfiança, não é tão simples. Agora, se a gente fala um por um, cada pessoa que a gente encontra, a gente orienta, a gente está olhando a pessoa, a gente está perguntando, a gente está tirando dúvida. E esse é meu objetivo. Meu objetivo é que as pessoas entendam que elas vão ter dentro delas as respostas. Então, meu objetivo é ser um facilitador para que você busque dentro de você as respostas com certas ferramentas que não só eu, que várias almas que já trabalharam com a iniciação possam fornecer para vocês. Então, eu vou encerrar esse áudio por aqui. Muito obrigado. E alguém que esteja interessado, entre em contato com o meu WhatsApp, eu mando um portfólio de trabalho, a gente conversa.
e a gente vê como eu posso te ajudar pessoalmente. Hoje, a gente está na época da internet, que é tudo online. Se a gente vê que isso facilita completamente a ideia de tempo e espaço, também isso é por afinidade espiritual. Então isso é como um chamado. Quem tiver afinidade com a minha missão, com o meu espírito, é que vai acabar buscando se aprofundar mais no autoconhecimento, nesse entendimento. Muito obrigado.